Olá pessoal, bom dia a todos, a paz do Senhor para os nossos amados amigos e irmãos que nos acompanham aí pelas redes sociais. Hoje, 25 de novembro de 2020, eu venho aqui neste dia para trazer uma breve reflexão para todos nós, algo que eu acordei com esse desejo no meu coração de falar sobre isso. Eu sou uma pessoa cristã, nasci no berço evangélico. Quando eu nasci, meus pais já serviam a Deus já de muito tempo. E até hoje, pela misericórdia do Senhor, eu estou aqui procurando perseverar nos caminhos do Senhor. Claro que nós, como cristãos, praticantes, nós temos as nossas lutas, enfrentamos os nossos desafios diários, somos tentados em todas as áreas da nossa vida e não queremos aqui dizer que somos melhores do que as outras pessoas, não. Somos iguais, enfrentamos as mesmas situações que qualquer ser humano enfrenta, enfrentamos as mesmas tentações e adversidades que a vida nos impõe. Mas eu louvo a Deus porque até aqui nos ajudou o Senhor e nós temos conseguido, com a graça de Deus, com a observância da palavra de Deus, nos esforçarmos para prosseguir obedecendo a Deus e a sua palavra. E eu acordei hoje com o desejo de gravar esse vídeo. Eu escolhi esse local aqui, estou aqui próximo da Ponte de Cristal do Norte. E eu quis vir para esse local aqui mais tranquilo, Eu acho que é mais tranquilo para a gente poder conversar. E há muito tempo atrás, irmãos, eu me lembro que eu tinha os meus 7, 8 anos de idade. E naquela época, no meio da comunidade evangélica, a gente escutava falar sobre a questão da televisão. Que a televisão era uma tecnologia do diabo. E a gente ouvia muitas coisas, muitas conversações em torno da televisão. Eu me lembro que eu ouvia também muitas pessoas testemunhando, dizendo sobre sonhos, sobre visões de alguém que foi levado ao inferno e viu reuniões com o diabo, com os demônios, e ali elas escutavam os demônios conversando com o príncipe das trevas, e algum daqueles demônios dizia que ele tinha inventado algo que iria destruir muitas vidas. Nesse caso seria a televisão. Claro que o meu pensamento não é este. Claro que eu entendo que a televisão, como muitas outras tecnologias, não foi o diabo que trouxe esse mundo para poder destruir as pessoas. Existe uma outra situação em torno disso que faz com que as pessoas se autodestroem com as tecnologias. Mas a gente escutava isso naquela época. O tempo passou, entramos aí no século 21 e estamos vivendo aí as altas tecnologias. Estamos contemplando o cumprimento da palavra do Senhor, até que a Bíblia nos diz, o profeta Daniel nos diz que nos últimos dias a ciência se multiplicaria. E de fato nós estamos contemplando isso aí. Século 21 chegou e estamos vivendo este momento das inovações tecnológicas. E hoje nós temos aí a internet, nós temos os smartphones como uma das experiências da tecnologia nos dias de hoje. E aí eu penso o seguinte, dentro desse pensamento que as pessoas diziam naquela época a respeito da televisão, que a televisão era algo do diabo, que a televisão iria destruir a vida de muitas pessoas. É claro que a gente deve aqui fazer uma observação que com certeza o que a televisão muitas vezes produz traz de certa forma destruição para a vida das pessoas, se a gente não souber usar. Mas hoje nós temos a internet, os smartphones, como uma alta tecnologia nos dias de hoje. E se eu fosse aqui fazer alguma afirmação dentro desse pensamento entre a televisão
e a tecnologia de hoje, como a internet e o smartphone, eu poderia dizer que, fazendo uma comparação aqui, é claro, exemplificando o que eu quero dizer, que se fosse para ter essa interpretação, eu diria que a internet, os smartphones, sim, seria uma construção, uma invenção do diabo para destruir as pessoas. Claro que isso é só um pensamento para que nós possamos refletir aqui nessa manhã. Porque o que nós observamos hoje acerca da internet, dos smartphones? Quantas pessoas hoje estão sendo destruídas por causa dessa tecnologia? Quantas pessoas hoje com a vida arruinada por causa dos smartphones? Quantas famílias destruídas por causa da internet e dos smartphones? Quantos casais destruídos? Quantos casamentos destruídos? Quantos jovens, quantas crianças, quantos adolescentes estão sendo destruídos por causa do acesso a essa tecnologia? Mas o que eu quero dizer com isso? É que, assim como a televisão, a internet, os smartphones, se a gente não tiver um controle, se a gente não tiver um domínio, é claro que nós podemos ser destruídos. E o que a gente observa hoje é que as pessoas não têm mais domínio sobre as situações. Os smartphones ocupou a maior parte do espaço das pessoas. A internet hoje é uma realidade na vida das pessoas. É claro, ninguém consegue mais viver sem internet. O trabalho exige o acesso à internet, o trabalho exige o acesso aos computadores, aos smartphones. Mas as pessoas perderam o total controle e o domínio sobre a tecnologia, de forma que elas têm ocupado a maior parte do seu tempo na internet, nos smartphones, acessando as redes sociais. E o prejuízo que isso tem causado na vida das pessoas é imenso. Como eu disse aqui, quantos lares destruídos por causa disso? Quantos jovens destruídos por causa do acesso à internet? Quantas crianças destruídas por causa do acesso à internet, aos smartphones? Porque as pessoas não têm mais domínio sobre o tempo da sua vida. As pessoas não têm mais um convívio social entre elas. O convívio das pessoas hoje está sendo através das tecnologias. O convívio das pessoas agora é virtual. Ninguém consegue mais dar um abraço pessoalmente nas pessoas. Ninguém mais tem tempo para poder dar um sorriso pessoalmente para as pessoas. Ninguém mais está tendo tempo para poder apertar a mão dos seus amigos. Tudo que acontece hoje é de forma virtual. E isso tem trago sérios prejuízos na vida das pessoas. Quantos homens com a sua vida moral destruída por causa dos smartphones? Quantas mulheres com a sua vida moral, com a sua imagem destruída por causa dessa tecnologia? Quantos jovens com a sua vida destruída? Quantos adolescentes com a sua vida destruída por causa do acesso demasiado a essa tecnologia? Meus amados amigos, irmãos, a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso e perverso. E quem o conhecerá? Na verdade, não é o diabo que inventou essas coisas. Deus deu a capacidade, a inteligência para que o homem pudesse ter esse conhecimento. Isso é normal. Mas o diabo muitas vezes toma proveito das situações. Quando ele encontra um coração tendente a fazer o mal, quando ele encontra um coração tendencioso para o mal, é aí que entra a ação do diabo. É aí que o diabo tem destruído a vida das pessoas através da tecnologia, através dos smartphones. As pessoas não têm mais controle, as pessoas acabam ultrapassando os limites. E aí se vê a destruição de muitos lares, de muitos casamentos, de muitas mulheres, de muitos homens, de muitos jovens, de muitos adolescentes, por causa do acesso demasiado a essas tecnologias. Portanto, a reflexão que eu faço aqui nesta hora é que nós possamos repensar nas nossas condutas, que nós possamos ocupar o nosso tempo um pouco mais pessoalmente com as pessoas, que nós possamos ocupar o nosso tempo um pouco mais com nossos amigos, com a nossa família, que nós possamos ocupar o nosso tempo para conversarmos um pouco mais,
para sorrirmos um pouco mais com os nossos familiares. Eu deixo aqui essa reflexão para todos nós, para que nós possamos aprender a exercer o domínio próprio na nossa vida. E assim, com certeza, nós teremos um lar mais feliz, nós teremos uma família mais feliz. Eu deixo aqui essa reflexão para todos nós, e que nós possamos aprender a cada dia mais, e não venhamos deixar que no dia de amanhã nós possamos ver aí a nossa família destruída, o nosso lar destruído, os nossos filhos destruídos, por causa de uma falta de controle com as tecnologias de hoje. Eu estou fazendo essa reflexão aqui para que eu também possa aprender. Primeiramente, eu reflito na minha vida, no quanto eu preciso melhorar. Mas de uma forma geral, nós sabemos que todos nós precisamos agora refletir nessa situação, antes que seja tarde demais, antes que nós venhamos perder os nossos filhos, a nossa família. Às vezes a gente, como pais, passa o dia todo trabalhando e chegamos em casa e nós vamos ocupar ainda o nosso tempo com redes sociais, com smartphone, com internet, e esquecemos que à nossa volta existem pessoas que nós amamos e que estão sendo deixadas para trás, que estão sendo destruídos por falta de relacionamento pessoal. E muitas vezes nós estamos vendo os nossos filhos sendo destruídos por causa do acesso ilimitado, irresponsável às redes sociais, à internet. Quantos esposos estão perdendo as suas esposas? Quantas mulheres estão perdendo os seus esposos por não refletir nessa realidade, por não exercer o domínio próprio na sua vida? Que Deus possa nos dar sabedoria, que Deus possa nos capacitar para que nós possamos entender e perceber o perigo que ronda a nossa vida, e assim nós possamos dar mais valor às pessoas que estão à nossa volta, que nós possamos dar mais valor o relacionamento pessoal com as pessoas que nós amamos, com os nossos pais, com os nossos filhos, com as nossas esposas, com os maridos, que muitas vezes estão sendo destruídos, a nossa família está sendo destruída, as pessoas à nossa volta estão sendo esquecidas, porque irresponsavelmente nós estamos esquecendo dos valores da família. Portanto, meus amigos, irmãos que nos acompanham aí, que Deus nos guarde, que Deus tenha misericórdia da nossa vida, que nós possamos refletir a tempo e passar a assumir de fato um compromisso com a nossa vida pessoal, com a nossa família, com os nossos filhos, para que não venhamos ver tudo aquilo que realmente tem valor na nossa vida sendo destruído por causa dessa tecnologia no qual nós não estamos sabendo utilizar. Deus abençoe a todos, um grande abraço e fiquem com Deus.